Olá, seja muito bem-vindo ao curso de Perícia Judicial na Saúde. Essa é a nossa primeira aula desse curso que eu elaborei para você, colega biomédico, farmacêutico, biólogo, enfermeiro, fisioterapeuta, enfim, você que é da área da saúde e quer entrar nesse mundo da perícia judicial, esse curso foi elaborado para você. O que nós vamos discutir na aula de hoje, nessa nossa primeira aula? Nós vamos falar então um pouco sobre os módulos do nosso curso, sobre as aulas ao vivo que nós faremos, como tira dúvidas e discussões de caso. Também vamos falar um pouco de bibliografia e o mais importante, que ao final dessa aula você já faça a sua inscrição nos tribunais ou no tribunal onde você quer trabalhar, certo? Porque isso é muito importante. Porque ao longo do curso, se você for já nomeado, você vai ter à disposição os colegas, eu e todo um suporte para poder te auxiliar nessa tua primeira perícia. Caso isso não ocorra, não tem problema, você vai sair daqui sabendo fazer e desenvolver o teu trabalho normalmente, tá bom? Vamos iniciar a nossa aula então. Só ajustar aqui. Então esse é o nosso curso básico, do básico ao avançado, tá? Então nós vamos começar de uma forma básica, falando um pouco de legislação, mas vamos ver os elementos do processo de uma forma que a gente possa ir construindo o nosso conhecimento, né, até chegarmos ao final do nosso curso e termos consolidado todo esse conhecimento e sermos capazes de desenvolver o nosso trabalho, tá bom? Deixa eu me apresentar um pouco para vocês, então, antes da gente passar aos assuntos da aula de hoje. Meu nome é Marcos Frank Bastiani, eu sou biomédico, formado pela Universidade Fevale de Novo Hamburgo, aqui do Rio Grande do Sul. Sou mestre em toxicologia e análises toxicológicas, onde desenvolvi o meu mestrado na área de análise de metabólitos de etanol em cabelo. Tenho alguns artigos publicados nessa área. Sou especialista também em perícia criminal e em ciências forenses, onde fiz a minha pós-graduação pelo Instituto de Pós-Graduação aqui de Porto Alegre. No momento, agora em 2021, estou cursando doutorado na área de qualidade ambiental, onde a nossa ênfase é fazer uma correlação entre as análises ambientais e a toxicologia, principalmente humana e também ambiental. Sou perito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul desde 2016, na época onde eu estava fazendo a minha especialização. Desde essa época também trabalho como perito no TRF4, que é aqui da região Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E também trabalho como assistente técnico judicial em demandas de diversas áreas aí relacionadas à área da saúde. Como perito, que eu posso dizer para vocês, como biomédico, atuo muito na área da toxicologia, que é a minha área de especialização, né? Mas também atuo em qualquer área que envolva exames laboratoriais, que é o caso de qualquer um de vocês que não tenha nenhum curso ainda de pós-graduação. Você pode atuar nas áreas onde nós temos as habilitações possíveis de trabalhar. Se você é biomédico, nesse caso, você verifica quais as suas melhores atribuições, o que você tem mais conhecimento, mais domínio. Nessas áreas, você pode já dar início ao seu trabalho. Se você é de alguma outra área, da mesma forma. Quais são as áreas que você tem mais aptidão, você se inscreve nesse nicho e você trabalha nessas áreas, tá? Mas ao longo do curso a gente pode discutir mais isso. Também nas aulas ao vivo eu acho que é um assunto muito interessante para a gente poder discutir, né, e poder responder as dúvidas de vocês, tá bom? Então, quais os nossos objetivos desse curso? Bom, essa aula de hoje é o nosso ponto de partida, tá? Então nós vamos começar aqui uma caminhada nessa área da perícia judicial. Então hoje é o nosso ponto de partida. E essa caminhada ela vai ser feita com o intuito de quê? Né? De que você possa atuar como perito judicial, tá? De que forma isso vai acontecer? Agregando para vocês conhecimento científico, técnico, que uma grande parte dos conhecimentos vocês já têm, né? Mas a gente vai trazer aqui um pouco mais de conhecimento da área jurídica, com esse enfoque jurídico que eu vou trazer do curso para vocês, tá? Então nós vamos unir o nosso conhecimento técnico com o conhecimento jurídico que eu vou trazer para vocês e vamos aplicar na nossa atuação como perito, tá?
e as aulas vão funcionar de uma maneira um tanto quanto teórico-práticas, tá? Porque eu vou pedir em alguns momentos para que vocês façam alguns exercícios, tá? Para facilitar o entendimento de vocês e para que vocês possam aproveitar o máximo possível desse curso, tá? Ele já foi elaborado dessa forma, pensando em vocês terem um melhor aproveitamento de toda a grade do curso, tá bom? Então, por isso eu pensei em alguns exercícios que eu acho que vão ser muito interessantes para que vocês possam desenvolver melhor as habilidades de vocês. Bom, dito isso, vamos passar agora para a apresentação do nosso curso. Vamos falar um pouco dos módulos do curso, como as aulas vão funcionar e dos materiais de apoio que vocês vão ter. Tá? Nosso primeiro módulo, que é o módulo 1, ele dá início então agora com essa aula introdutória. Tá? Em um segundo momento, na segunda aula, a gente vai ver o assunto do perito e das fases processuais, tá bom? E depois nós vamos seguir na aula 3 falando das fases do processo judicial. O processo judicial ele tem várias fases, então nós vamos entender em que fase nós entramos no processo para fazer o nosso trabalho e em que fase nós encerramos o nosso trabalho e como depois a gente pode saber também o resultado da nossa perícia lá na frente, se ela foi usada na sentença ou não. Então, nessas aulas da fase do processo, nós vamos entender esse contexto. A quarta aula desse módulo seria a fase probatória e as etapas da atuação do juiz. Nesse momento, a gente vai entender um pouco mais do que a gente pode elaborar e produzir na fase probatória, e aí nós vamos entender todas as etapas da ação do juiz, que são os despachos, que são as decisões, o que é a sentença. A gente vai discutir tudo isso dessas 4 aulas nesse primeiro módulo, tá? Esse módulo ele é um pouco mais teórico, mas nem por isso eu deixei de trazer para vocês já material prático e exemplos de processos reais, tá bom? Nosso segundo módulo, a nossa aula número 5, nós vamos falar então um pouco mais da função do perito, vamos reforçar essa parte da inscrição nos tribunais de justiça e uma outra coisa que a gente vai comentar é a inclusão nas listas dos juízes. Aí você pode perguntar, mas Marcos, não existe uma lista única no Tribunal de Justiça? Bom, em alguns casos sim, mas existem ainda algumas comarcas que trabalham com uma lista do juiz. E nesse caso eu vou falar para vocês e vou explicar melhor como você pode fazer para saber quais são essas comarcas, tá? Como você descobre isso, e como você vai poder mandar para lá uma solicitação para que o juiz inclua o seu nome na lista dele. E dessa forma você vai aumentar as suas chances de nomeação, tá? Na aula número 6 nós vamos falar sobre os impedimentos e a suspeição do perito, que é uma aula muito importante, que a gente tem que ter isso muito claro, tá? De quais são as formas e os motivos que vão nos tornar impedidos ou suspeitos naquele processo e nós teremos que abrir mão de realizar aquela perícia, tá? E também vamos discutir prazos processuais, que é outra coisa que é muito importante, tá? Nessa carreira de perito judicial, é que a gente respeite os prazos. Então nós vamos falar um pouco disso. Na aula 7 nós vamos falar sobre nomeação, aceite e recusa de perícias. Vou mostrar alguns exemplos práticos aqui para vocês e nós vamos discutir cada item desse de uma forma bem mais esmiuçada, bem mais didática, tá? Para que você tenha isso bem claro na sua mente e saiba fazer, assim que você for nomeado, saiba fazer o seu aceite ou a sua recusa de perícia. A aula 8 é uma aula um tanto quanto interessante, né? Porque nós vamos falar sobre os honorários do perito. Os honorários são importantes porque, afinal de contas, é a remuneração que nós recebemos pelo nosso trabalho. Então, nessa aula, nós vamos discutir o quê? Vamos discutir quais os valores que podemos cobrar numa perícia, qual mais ou menos é a média de horas de trabalho. Eu vou dar algumas dicas para vocês de como calcular mais ou menos o que vocês vão gastar de tempo para fazer a perícia. Também nós vamos discutir valores, vou mostrar exemplos práticos, tá? E também vamos falar na contestação dos honorários, que elas acontecem, tá, pessoal? A gente coloca lá no processo a nossa proposta de honorários que o juiz solicita
Em alguns momentos, alguns advogados podem contestar os nossos valores. E aí nós vamos aprender como nós vamos responder essas contestações e vamos defender o nosso ponto de vista e o nosso orçamento, tá bom? Então, o módulo 2 vai ser basicamente isso, e aí nós vamos fechar lá com a nossa aula de honorários. O módulo 3, ele vai ser um módulo um pouco mais teórico, tá? São só 2 aulas, mas são 2 aulas muito importantes, que são as aulas de petições. Nessas aulas eu vou discutir em torno de 20 petições com vocês, vou mostrar os exemplos e vou dizer para vocês de uma forma bem didática, onde cada uma dessas petições se aplicam e em que momentos vocês devem usá-las, tá? Então, esse é um módulo bastante importante. Vocês vão ter em formato de Word, editável, lá no material de vocês, todas as petições que nós vamos discutir, para que vocês possam utilizá-las da melhor maneira possível e editá-las conforme a necessidade de vocês, tá? Para que vocês possam colocar nas petições de vocês ali uma logomarca de vocês, ou deixar ela mais da cara e no texto de vocês. Mas nós vamos discutir todas elas e vocês vão entender melhor onde se aplica, e aí a partir disso vocês estão livres aí para fazer as alterações que acharem necessárias. O nosso 4º módulo, nós vamos falar então sobre as perícias, que é uma perícia direta, indireta, e sobre o laudo. Como eu estruturo o meu laudo, de onde eu tiro as informações para estruturar ele, como eu pego no processo todas as informações que eu preciso para montar uma linha de raciocínio para a elaboração do meu laudo. Tá? Porque o laudo é a parte mais importante do trabalho pericial. Porque é nele que nós vamos fundamentar todas as respostas dos nossos quesitos. Tá? É aí que nós vamos dar todo o embasamento teórico que nós precisamos para fazer um laudo bem feito e ter um resultado excelente no nosso trabalho, tá? Na aula número 12, que seria a 2ª aula desse módulo, nós vamos falar sobre os quesitos. Vamos discutir como responder e como fundamentar os quesitos, tá? De uma maneira simples, didática, mas que seja uma parte muito bem fundamentada e que deixe muito pouca margem para contestações, tá bom? Depois nós vamos fazer uma discussão geral sobre laudos e perícias, vamos discutir alguns pontos, né, que ficaram aí para trás nas outras aulas, a gente traz nessa aula de discussão, acho que é uma aula também bem interessante. E aí a última aula desse módulo nós vamos falar de laudo e parecer. Também vamos falar da parte do assistente técnico, que é outra função que eu quero que vocês atuem, tá? Porque além de perito judicial, vocês também podem trabalhar como assistente técnico, então nós vamos falar sobre isso, vou dar alguns exemplos para vocês e algumas orientações, vamos discutir alguma coisa também de ética e prática forense, e aí nós fecharemos então o nosso 4º módulo do curso. O último módulo do nosso curso, eu considero como o módulo mais importante e o mais didático. Ele vai da aula 15 até a aula de número 21, tá? E esse é o módulo de discussão de casos práticos. Como ele vai funcionar? As primeiras 4 aulas, tá? Nós vamos discutir 2 casos específicos, onde na primeira aula eu vou passar para vocês o caso, vou passar os exames, nós vamos discutir também os quesitos, e nós vamos entender o contexto desse processo. E aí, na aula seguinte, o que a gente vai fazer? A gente vai elaborar o nosso laudo e vamos responder os nossos quesitos, tá? Como se isso fosse uma prática normal, tá? Porque essa é a ideia desse módulo do curso, que você possa parar ao final da primeira aula, pegar as informações que eu passei para vocês, fazer um esqueleto de um laudo, pelo menos, não precisa fazer o laudo completo, mas você vai pelo menos esquematizar, colocar alguns tópicos que você discutiria no teu laudo, vai tentar responder os quesitos, e aí sim, na outra aula a gente vai discutir todo esse laudo, todos esses quesitos, e aí você vai poder ver qual é o seu nível de conhecimento e de aprofundamento, tá? Então vão ser 2 casos assim, a aula 15, 16 é um caso, a aula 17 e a 18 seria outro caso. Na aula 19 eu vou falar para vocês de como não fazer um laudo pericial,
Vou mostrar para vocês um laudo que foi um tanto quanto mal elaborado e que ele causou uma certa dubiedade nas informações, tá? Nós vamos discutir esse caso específico. Na aula 20 e 21 nós vamos falar sobre parecer técnico. Vou mostrar para vocês 2 pareceres, que nós vamos discuti-los, e aí vocês vão então, findado esse módulo de discussão, ter capacidade suficiente para trabalhar sozinho, elaborar os laudos de vocês, né, e seguir aí nessa jornada de perícia judicial. Findado, digamos, o módulo 5, nós vamos ter só uma aula de encerramento, né, e aí, além dessas aulas e desses módulos, nós vamos ter pelo menos 3 aulas ao vivo. E essas aulas ao vivo, deixa eu até trocar esse slide aqui. Vamos para essas orientações. As aulas ao vivo, tá? Como vão funcionar? Eu quero trazer um caso para a gente discutir junto nas aulas ao vivo, tá? E em pelo menos uma delas. E as outras 2 nós vamos usar para tirar dúvidas, tá? Então eu vou disponibilizar depois um e-mail para vocês lá no grupo que a gente vai ter fechado. Eu vou disponibilizar um e-mail e nesse e-mail vocês vão mandar as dúvidas de vocês. Eu vou colocar lá um cronograma das aulas e aí eu vou arrecadar essas dúvidas e a gente vai discutir essas dúvidas na aula, tá certo? Porque essa aula ao vivo, eu acho que ela é muito importante para a gente ter um contato mais próximo, tirar as dúvidas que ficaram ao longo do curso, né? E aí tentar fazer um fechamento melhor aí desse curso para vocês. Grupo privado, tá? Eu vou fazer assim que tiver todo mundo dentro do curso, eu vou fazer um grupo onde eu vou colocar todos vocês, provavelmente vai ser no Telegram, e talvez ainda um grupo no Instagram, que seria um grupo fechado, tá? Nesses grupos, o que a gente vai ter? A gente vai fazer lá a aula ao vivo, a gente vai ter discussão de caso, de vez em quando eu vou colocar mais alguns casos para vocês, e também é um local onde a gente vai fazer o nosso networking lá com todo mundo, tá? Independente do estado que você tiver, ou do local que você for, você tiver alguma dúvida, eu acho que vai ser um local muito interessante, muito bacana, para você trazer a sua dúvida, trazer o seu caso, para os colegas poderem saber, quem sabe te ajudar, e a gente poder discutir. Eu vou estar participando também desse grupo, tá? Então algumas coisas a gente pode discutir por lá. Bom, para encerrar essa parte de orientações, eu vou falar para vocês da bibliografia e livros. Você pode estar se perguntando, tá, Marcos, mas e aí? Quais os livros eu preciso comprar para fazer o curso, para ter um entendimento melhor disso? Nesse primeiro momento, não precisa comprar nenhum livro, né? Eu acho que de bibliografia, vocês vão necessitar bibliografia especificamente quando estiverem fazendo um laudo, então não adianta sair comprando o livro agora, que seria só um dinheiro investido em algo que talvez vocês vão acabar não utilizando. Então, deixem os livros para depois. Esse também é um tópico que a gente pode conversar lá nas aulas ao vivo. Se vocês quiserem saber sugestão, indicação de livro, lá eu posso mostrar para vocês, a gente discute, eu explico onde esses livros se encaixariam melhor, e aí se tiver algum livro que a gente possa discutir lá, a gente conversa por lá, tá bom? Mas nesse momento, a não ser que você faça questão de comprar alguma coisa, aí você me manda um e-mail que eu te oriento melhor, né, quanto à bibliografia. Então, vamos falar um pouco de quem pode atuar como perito. Bom, se você está aqui, é porque você já entendeu que pode, você já deve ter visto lá nas minhas redes sociais, ou em algum outro vídeo que eu postei, ou no YouTube, ou no Instagram, ou em alguma postagem, que eu falo quem pode atuar como perito. Mas eu trouxe aqui para vocês, para abrir um pouco esse leque também, para que vocês possam... daqui a pouco tem algum colega de vocês aí que não tem certeza se pode atuar, e vocês podem, então, repassar essa informação, tá? E vocês podem entender um pouco melhor também. Segundo o novo Código de Processo Civil, lá no artigo 156, ele diz que o juiz será assistido por perito quando a prova de fato depender de conhecimento técnico ou científico. E no seu parágrafo 1º, ele segue dizendo que os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos
né, devidamente inscritos em cadastros mantido pelo tribunal, ao qual o juiz vai estar vinculado. Bom, então, sempre que depender de um conhecimento técnico ou científico para discutir uma prova do processo, o juiz vai precisar ser assistido por um perito. E aí, nesse caso, então entram as diversas áreas de atuação, ou diversas profissões que podem atuar como perito, tá? Porque o juiz sempre vai demandar o profissional da área onde ele tem a perícia a ser feita. Dessa forma, então a gente vai ter aqui biomedicina, biologia, fisioterapia, química, radiologia, enfim, engenharia, das nossas áreas, tá? Praticamente todas as áreas da saúde, com exceção que eu não vi nenhuma perícia até hoje da quiropraxia. Mas as outras áreas da saúde têm enfermagem, fisioterapia, biomedicina, biologia, farmácia, enfim, todas as áreas da saúde têm perícia, tá? E o que é necessário para ser perito? A habilitação legal, que nada mais é do que a sua realização do curso superior, término do seu curso superior, e o seu registro no conselho de classe, tá? Isso é habilitação legal. Não precisa de concurso público, nem de dedicação exclusiva, porém é necessário que você faça cadastro, tá? Concurso público vai ser exigido para perícia criminal, tá? Que seria a perícia oficial do Estado ou oficial federal, tá? Não é o nosso caso aqui. Não necessita de dedicação exclusiva, por isso eu oriento a todos vocês, como eu falo sempre e também tenho comentado nas minhas redes sociais, que vocês usem agora no início a perícia como uma renda extra ou uma renda complementar ao trabalho de vocês, tá? Porque no início nós não temos muitas nomeações a ponto de poder simplesmente abandonar o nosso trabalho e ficar só na perícia. Mas pode acontecer de eu ter 2 ou 3 nomeações de perícia paga no mesmo mês? Claro que pode, né? Dependendo das comarcas que você está inscrito, dependendo do fluxo desses tribunais ou desses fóruns onde você está inscrito, você pode ter mais de uma perícia, óbvio, né? Mas isso pode não ser uma recorrência mensal, tá? Então você pode ser nomeado em 1 ou 2 perícias esse mês, no mês que vem pode não ser nomeado em nenhuma, né? Pode levar um certo tempo para você receber as primeiras perícias. Então, o que eu falo para vocês? Usem isso como uma forma de complementar a renda e a médio prazo, longo prazo, vocês com certeza terão várias nomeações e aí vocês estarão vinculados em vários processos e aí começa a girar aquelas engrenagens, né? Tá fazendo algumas perícias, recebendo as mais antigas e aí a coisa vai tendo um fluxo maior. E agora vamos falar então como que a gente faz o nosso cadastro no Tribunal de Justiça do nosso estado para que a gente possa iniciar os nossos trabalhos, tá? Bom, os tribunais, de uma forma geral, vão pedir alguns documentos básicos, tá, para realizar o seu cadastro, como identidade, CPF, comprovante de residência, diploma de graduação e especialização, o registro no conselho profissional e, em alguns casos, um currículo, tá? E o que eu diria para vocês? Por que é importante vocês já fazerem o cadastro de vocês? Porque com a função da pandemia, os tribunais estão demorando mais até validarem o cadastro, tá? Tive alguns colegas que levaram 3, 4 meses até que o seu cadastro fosse efetivado. Então, por isso que eu vou pedir e vou insistir nesse ponto com vocês. Façam o cadastro, tá? No tribunal aí do estado de vocês. Se tiverem dúvida, depois vocês me mandem um e-mail, a gente pode fazer uma aula, alguma coisa específica para isso, tá? Nem que a gente faça ao vivo, mas de uma forma que a gente possa auxiliar vocês. Mas façam o cadastro para que isso já possa ser efetivado, tá? Durante o curso e que vocês possam já ficar na lista do juiz, porque afinal de contas, essa lista ela vai sempre rodando. E uma vez que vocês estão lá, a chance de ser nomeado, ela passa a ser real, tá? Então, como você vai encontrar o local para fazer a inscrição no tribunal aí do seu estado? Você pode digitar lá no nosso grande e velho amigo Google, cadastro de especialista, estado ou TJ e o estado que você está. No meu caso aqui, TJRS,
Se você for de Santa Catarina, é TJSC. Se for do Paraná, é TJPR e assim por diante. Tá? Uma vez que você coloque isso no Google, o primeiro ou o segundo link, geralmente ele já vai lá para a página de cadastro do site do tribunal do seu estado. Faça o cadastro conforme os requisitos da página, anexe os documentos se for necessário, escolha as comarcas, escolha as suas áreas de atuação, tá? E coloque lá e envie os documentos físicos que eles solicitarem, tá bom? E aí você pode estar se perguntando, mas como eu vou definir as comarcas ou as minhas áreas de atuação? Eu vou usar como exemplo a biomedicina, tá? E aí depois você pode ir pensando e adequando isso aí para a sua área. Bom, na biomedicina a gente pode trabalhar na área laboratorial, aí a gente pode trabalhar em hematologia, em bioquímica, a gente pode trabalhar com a área de genética, de imunologia. No meu caso, como eu já tenho especialização, eu também trabalho com a área de toxicologia. Então, veja bem, são várias áreas dentro da biomedicina que eu posso trabalhar. Geralmente no site do tribunal ele tem uma lista para a tua área de atuação. Então você olha ali as áreas, escolhe as que você tem mais afinidade nesse primeiro momento e faz a sua inscrição, tá? Quantas comarcas? Antes da pandemia, os processos eles eram processos físicos, na sua grande maioria, na maioria dos estados. Com a pandemia, esses processos eles têm uma tendência a terem se transformado em processos eletrônicos. Tá? Então, se o processo é eletrônico e a sua perícia for indireta, ou que você vai analisar apenas os documentos do processo, você não precisa ir até a cidade, tá? Ou não precisa desse deslocamento para buscar processo e nada, você consegue ver da sua casa. Então, eu acho que assim, você pode colocar um raio de atuação um pouco maior, tá? Partindo de onde você reside, né? Para isso também aumentar as chances de nomeações. No meu caso, tá? Especificamente, eu estou cadastrado em todo o Rio Grande do Sul. E eu moro numa região próxima à capital, que é Porto Alegre. Então aí você vai me perguntar, Marcos, mas se te nomearem numa perícia a 300 quilômetros daí? Como isso aconteceu há poucos dias, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar lá na minha proposta de honorários o meu custo de deslocamento para fazer essa perícia, tá, gente? Então, porque se eu acabei sendo nomeado, é porque o juiz também não encontrou ninguém na redondeza ali para nomear. Então, esses custos a gente vai repassar ao processo, tá? Então, fiquem bem tranquilos, podem aumentar um pouco mais o número de comarcas e o raio de atuação de vocês, tá? Porque uma vez nomeado numa comarca longe da residência de vocês e ainda for processo físico, você também tem o recurso de solicitar ao fórum, à secretaria do fórum onde você foi nomeado, que eles remetam via malote, tá, o processo para vocês. E aí vocês avaliam o processo, fazem a petição de aceite ou de recusa e devolvem o processo juntamente com a petição de vocês, tá bom? Então, são formas possíveis. Isso possibilita que você aumente a sua área de atuação, o seu raio de atuação nas comarcas, tá? E eu acho que isso é bem interessante. Uma outra forma de atuação é nos tribunais federais. Tá? Eu deixei um link aqui, eu vou deixar no material de vocês isso lá linkado também, no material teórico, para que vocês possam acessar. Mas vocês podem fazer o cadastro na assistência judiciária gratuita da Justiça Federal. Tá? Eu também sugiro que vocês já façam. A Justiça Federal tem uma demanda menor de processos, tá, para as nossas áreas, mas não quer dizer que elas não vão ocorrer, em algum momento isso pode ocorrer. Então eu acho que é interessante que vocês também façam a inscrição na assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, tá bom? Então esses são alguns locais onde vocês podem fazer e verificar fazer as inscrições, também verificar as exigências dos tribunais, tá? No site do Tribunal de Justiça da sua região, você vai encontrar todas essas orientações, tá? Tem alguns casos, como é o caso do Paraná, que eles vão ter uma avaliação dos seus documentos e aí depois eles validam o seu registro, tá? Então, uma série de fatores que vão ocorrendo e vocês também têm os nossos contatos. Qualquer dificuldade nessa área, fiquem à vontade, nos mandem, que a nossa ideia é auxiliar vocês a resolver a inscrição de vocês, tá bom?
Bom, com relação à bibliografia, vou passar para vocês só o que a gente usou aqui e o que a gente vai mais usar, tá, nas nossas aulas, durante todo o nosso curso. A gente vai usar a lei número 13.105, que é o Código de Processo Civil, tá? E a lei número 10.406, que instituiu o Código Civil, tá? Então, assim, basicamente, durante todo o nosso curso, nós vamos usar essas duas leis, mas vocês não precisam sair por aí comprando livro de lei, tá? Isso tudo a gente consegue aí na internet, inclusive alguns códigos comentados. Se eu conseguir algum aí de livre acesso, que seja aberto, eu posto lá junto para vocês terem um material de consulta, tá bom? Bom, da nossa aula de hoje era isso. Vou só corrigir aqui, ok? Espero que vocês tenham entendido. Esse é o nosso início de curso. Não deixe de fazer a sua inscrição no tribunal o quanto antes. Eu sei que em alguns estados exigem certificação digital. Você vai ter um custo adicional para isso, tá? Mas eu acho assim, é muito importante, é muito interessante que você faça, porque aí no andar do curso, se você for nomeado, estaremos aqui para te auxiliar na tua primeira perícia, tá bom? Nós vamos nos ver na próxima aula, onde nós vamos entrar já no assunto de perícia, tá? Nós vamos entrar já na parte mais de processo, vamos começar a entender um pouco como isso tudo funciona e podemos então dizer que iniciamos o nosso curso. De novo, seja muito bem-vindo, tá? Espero poder ajudar vocês e de uma forma bem didática trazer todo esse conhecimento para que vocês possam, tá, seguir aí nessa jornada de perícia judicial, tá bom? Então, bom estudo a todos, nos vemos na próxima aula.